Olá, nono ano, tudo bom? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade, mais uma videoaula aqui, mais uma explicação. Nós vamos continuar aqui com a energia hidrelétrica, com a energia eólica, solar e de biomassa. Essas quatro fontes de energia eu vou falar um pouquinho a respeito, certo? Fazer Mais uma vez, vou fazer a chamada. Vou fazer a chamada aqui, certo? Seguindo aqui a caderneta. Olha só. Espero que Agatha, aqui Ana Luísa, Cláudio, Eduarda, Fábio, Gabriel Lima, Gabriel Mariane, Johan, Ivete, Juan, Júlia, Luiz Eduardo, Maria Luísa, Mariana, Mirela, Murilo, Natiele, Pedro Enzo, Rafael, Riquelme, Saulo, Tainara, Vivian e Wellen. Então eu espero que vocês estejam realmente assistindo esse vídeo aí, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, vou ficar no pé de vocês. Eu creio que tempo é o que não está faltando para vocês aí. Mais uma vez, até sexta-feira eu vou estar recebendo o trabalho, né, o seminário de vocês. Então, repetindo, eu desfiz o trio, porque não tem como vocês me apresentarem esse trabalho em trio, certo? Dificulta um pouco, porque estamos nessa quarentena, então o contato tem que ser bem menos. Então, me mande de forma individual. Eu não vou aceitar trabalho depois que a gente retornar às aulas, porque assim, vocês têm tempo. Vocês têm tempo. Se algum tiver dificuldade em alguma coisa, então me escreva. Agora me escreva durante esse tempo e esse prazo que eu estou falando. Tá bom, então? Então, assim, a gente vai retornar à aula, eu vou dar a nota de vocês. Eu já vou dar logo a média. Eu vou fazer a prova da primeira unidade por aqui. Eu vou marcar um horário, vai ser uma prova com 20 questões de marcar. Vai iniciar, provavelmente, eu vou marcar o dia, viu? Mas inicia, por exemplo, às 3 horas e fecha 4. Quem não tiver nesse horário, não terá um outro momento. Aí eu vou fazer pelo Google Formulário, é simples, eu vou mandar o link, fica muito fácil, tá bom? Então, dando continuidade aqui, eu já fiz a chamada, já falei da prova, já falei do trabalho. Eu quero falar aqui agora da energia. Qual foi a que eu falei que eu ia começar? Só um instante. Da energia hidrelétrica. Eu tenho aqui, ó, para colocar aqui na energia hidrelétrica. Tá aqui, ó, no livro de vocês. Eu quero que vocês estejam com esse livro aí também, certo? Como eu sempre faço, eu pontuo aqui as partes principais. Lembrando que a energia hidrelétrica, Natiele vai gravar um vídeo, vai mandar para mim, Mariana vai gravar um, vai mandar para mim e Júlia também. Eu não preciso explicar, eu já expliquei lá no vídeo anterior. Não é mais em trio, é individual. Diga como funciona, os aspectos positivos e os aspectos negativos. Coisa simples, tá bom então? Então, ó, a energia hidrelétrica, ela se enquadra como uma energia renovável. Ô, professor, por que renovável? A própria palavra está falando. Sim, mas como assim renovável? A, a energia hidrelétrica, ela depende, por exemplo, da força das águas dos rios. Então, assim, enquanto o sistema climático de chuva estiver abastecendo esses rios, principalmente os brasileiros que dependem das chuvas e não derretimento de geleiras, por exemplo. Então, assim, a gente vai ter sempre esse rio correndo, a não ser por alguma causa humana, né, que esse rio um dia pode deixar de existir, mas até então a gente considera a energia hidrelétrica como energia renovável, na escala de tempo humana, tá? Então, o petróleo não é renovável porque ele vai se renovar, mas provavelmente com o passar de milhões de anos, o que não condiz com a realidade de escala de tempo do homem. Então, a energia hidrelétrica ela se enquadra como energia renovável. Como é que funciona? Gente, existe uma turbina, essa turbina ela gira, né? Ela produz energia através do seu giro. E o que é que vai fazer ela girar? É justamente a força da água. Essa água em declive, por isso que o rio tem que ter declividade. Então o homem geralmente faz uma barragem, no caso ele vai barrar esse rio, vai acumular uma grande quantidade de água, né? E ele vai ser regularizado, o ser humano vai estar administrando
essa água reservada, né, abrindo as comportas, né, em épocas de enchente, abre todas as comportas para liberar a vazão dessa água, e em época de seca ele fica liberando as medidas, né, necessárias. Então, essa água caindo, porque vai ter uma declividade, ela vai cair, com essa força vai girar essas turbinas, certo? Então, tá aqui, ó, tal processo, segunda linha, é realizado pela força das águas que movimenta as turbinas hidrelétricas, tá certo? Então, assim, diferente das termoelétricas, não depende das condições naturais do local para serem instaladas. As usinas hidrelétricas são construídas em rios com elevado volume de água e desnível. Tem que ter desnível. Não pode ser um rio de planície. Tem que ser um rio de planalto. Como assim planalto? Que tem a queda d'água, que facilite a construção da barragem. Tá bom? Então, olha só. Aqui vem. A hidrelétrica é uma forma de produção de energia que é não poluente. Então, segundo o livro de vocês, isso aí eu vou até contestar um pouquinho. Mas segundo o livro de vocês, ela não polui. Por quê? Ela não emite, ela não utiliza queima de nada, então ela não polui o ar, ela não polui o solo, certo? Ela não gera lixo e você pode fazer uma hidrelétrica mais à frente. Essa mesma água que movimenta a turbina aqui pode movimentar uma outra lá a alguns quilômetros em uma outra usina hidrelétrica. Essa água ela vai continuar, né, o seu curso normal. Então a população pode utilizar para irrigação, para criatório de peixe, né? E como eu falei, para fazer até outra usina hidrelétrica se quiser. Essa água não se perde, só precisa mesmo para girar a turbina, tá bom? Agora sim, alguns consideram que ela é poluente, sim. O livro de vocês diz que não. Por quê? Porque quando se alaga uma grande área, a vegetação ela vai apodrecer, gerando um gás que ele é poluente. Então, alguns dizem que a hidrelétrica ela se torna assim poluente nesse sentido. Mas na hora realmente de produzir energia, não gera nenhum tipo de lixo. Diferente de dizer que ela não causa impacto ambiental. Ó, gerar poluição é uma coisa, causar impacto ambiental é outra. Porque ela causa impacto ambiental. Porque é necessário mudar o curso do rio, é um impacto ambiental. Muda a questão da reprodução dos peixes e outros animais que ali viviam, então é um impacto ambiental. Alaga uma grande área que vai desmatar uma grande parte da fauna, vai prejudicar da flora, desculpa, né, da vegetação, e isso vai trazer impactos justamente na fauna, nos animais. Então, isso são impactos. Fora os impactos sociais, que é a retirada da população de um lugar, né, devido àquela área que vai ser construída essa barragem, por aí vai. A perda da memória, né, daquele lugar, dos sítios arqueológicos, de pinturas rupestres, certo? E por aí vai. Tem outras situações, tá bom? Lembrando que essa é a principal fonte de energia elétrica do Brasil, é a hidrelétrica. O Brasil é um dos países, junto com a China, que mais faz uso desse tipo de energia, tá certo? Então a gente tem um grande exemplo aí e na atividade de vocês, na atividade que eu passei no relatório, vem falando da barragem de Sobradinho, que é uma realidade nossa aqui da Bahia, fica ali próximo de Juazeiro, e eu passei um vídeo para vocês. E tem uma atividade lá, né, que é com relação a esse vídeo. Eu fiz lá as questões, tá bom? Então, vamos mais à frente aqui. A gente vai ver agora a energia eólica. A energia eólica. Vamos. Deixa eu só encontrar aqui a energia eólica. Tá? A energia eólica está na página 376, pessoal. 376. Olha só. Quem ficou com esse trabalho, né, foi Vivian, o Ellen e Fábio. Cada um vai fazer o seu agora. Já expliquei isso, tá bom? Energia eólica, como eu falei, toda fonte de energia precisa de algo para movimentar a turbina. Nesse caso, para movimentar a hélice. Então, quem é que vai movimentar essa hélice? Justamente, tá falando, energia eólica, vento, tá bom? Então, assim, nem todo lugar é propício para instalar esse tipo de energia. Eles fazem um estudo de caso, observam onde tem uma corrente de ar mais forte e mais constante. O Nordeste brasileiro é a região que mais produz energia eólica aqui no nosso país. A Bahia vem crescendo muito. Aqui na nossa região, por exemplo, tem vários parques eólicos. A gente tem em Brotas, se eu não me engano, ou em Macaúbas, a gente tem em Gentil do Ouro, a gente tem em Xique-Xique.
a gente tem em Morro do Chapéu, em Cafarnaum. Então, nossa região, ela tem esse potencial aí, tá bom? Então, eu tenho até uma foto aqui, ó, eu tenho uma foto do Parque Eólico em Cafarnaum. Olha só, tá vendo aí? Isso aqui é só um pedacinho, viu? Tem mais de 40 torres dessas lá na cidade de Cafarnaum, que movimenta inclusive a economia local, certo? Então, assim, voltando para a energia, para energia eólica, aqui eu errei, a energia eólica. Deixa eu botar aqui, pessoal. Voltar para o slide da energia eólica, tá? Hidrelétrica. Eu vou fechar essas aqui para mim não confundir. Eu estou confundindo, tá? Isso aqui eu já expliquei na outra aula, certo? Vamos lá. Pronto, tá aqui. Então, assim, qual é o aspecto positivo? Qual é o aspecto positivo? Qual é o aspecto positivo aqui dessa fonte de energia? Olha só, aqui. Embora seja uma fonte de energia de baixo custo, como assim de baixo custo? Vamos lá, diferenciar. Para manter, ela é mais barata. Para construir, ela é cara. Então, assim, depois de construído, ela não é tão custosa, ela não é tão cara. Então, isso é um aspecto positivo, tá? Então, aqui, ó, de baixa manutenção e não é poluente. Então, o que é que vai gerar de poluição ali? Nada. Não emite gás, não existe queima, então não polui solo, não polui água de rios, não polui mananciais, não polui ar, não sei se eu já falei, tá? Então, ela não é poluente. Mas ela tem algumas desvantagens. Entre essas desvantagens é a poluição sonora. Então, quem está próximo, algum vilarejo, alguma cidade próxima, tem que acostumar com um som que é 24 horas, né? O som das hélices se movimentando, tá? Uma outra coisa, ela impacta na migração de pássaros, de aves. Ela atordoa o senso de orientação de aves, certo? Então, assim, a gente tem essas desvantagens aí. A área que ela é instalada pode ser usada normalmente. Ela não precisa de muito desmatamento, ela pode ser usada normalmente, tá? Então, o Brasil e a região Nordeste é onde possui a maior produção, viu? Rio Grande do Norte aí, como o livro de vocês está falando, tá bom? Vamos aqui para outra fonte de energia, que é a energia solar. A energia solar. Quem é que vai fazer um vídeo sobre energia solar e mandar? Saulo, Pedro e Riquelme. Cada um vai fazer o seu. Gente, quando vocês entrarem em contato comigo, diz lá quem é, porque eu não vou adivinhar não, viu? Professor, aqui é não sei quem. Bota lá o nome, porque eu não vou saber. Né? Então, eu não tenho que abrir a foto. Às vezes é a foto do celular da mãe. Então, se identifica, tá certo? Gente, ó, a energia solar, o nome já está falando direitinho. Solar. Vai captar essa energia, essa luz, né, e esse calor, e vai transformar em energia elétrica através de placas fotovoltaicas, tá? Então isso aí é um processo um pouco mais complicado, né, mais físico, de transformação dessa energia, desse calor, né, em energia elétrica, certo? Cada plaquinha dessa que vocês estão vendo aqui tem um custo muito elevado, tá? Tem um custo muito elevado, já é um aspecto negativo aí. Tá certo? Então, assim, passando para a página de vocês, 377, aí do livro de vocês, 377, a gente tem continuidade aqui, ó, da energia solar, ó, energia solar. Então, tá aqui, ó, esse tipo de energia, qual? Solar que eu tô falando, ela é renovável, é igual a eólica, renovável. Então, enquanto existe mundo, vida, sol, tá aí. A gente vai fazer uso, tá? Então, ela não é poluente. Qual é a poluição que esse tipo de energia causa? Nenhum. Não emite gás, não precisa de queima, tá bom? Agora sim, qual é o aspecto negativo? Ela é ruim para armazenar. Como é que vai armazenar esse tipo de energia, né? Então, assim, tem uma certa dificuldade. Em alguns locais consegue se armazenar em bateria, mas esse tipo de bateria dura só alguns dias, no máximo, né? E um outro aspecto negativo é justamente o fato de depender do clima. Então, se for um clima, geralmente, um local que geralmente
costuma ser nublado, chuvoso, então vai ter grande dificuldade. Então, por incrível que pareça, os países que mais produzem energia solar são aqueles países localizados em áreas frias, que geralmente chove, que geralmente estão nublados, por incrível que pareça, que é a Alemanha, que é a China, que é o Japão, que é a Itália. São locais geralmente de climas mais frios. Claro que existe o verão, uma parte do ano, que aí sim se aproveita muito bem. Então, geralmente os países que ficam na altura da linha do Equador poderiam aproveitar muito melhor isso, como o Brasil. Porém, não se aproveita, talvez pelo custo. Tá bom, então? Pessoal, vamos passar aqui para outra fonte de energia, biomassa. Quem ficou responsável pela biomassa? Luiz vai gravar um vídeo, vai mandar. Murilo vai gravar um vídeo, vai mandar. Gabriel Mariano vai gravar um vídeo, vai mandar. Se tiver dúvida, olha o primeiro vídeo lá, viu, de orientações, que eu falei sobre isso. Tá bom, pessoal? Não precisa estar me perguntando no WhatsApp, não, porque eu fiz um vídeo só explicando isso aí. Porque, assim, são muitas mensagens que chegam e eu não tenho como estar respondendo todo mundo, tá bom? Então, ó, biomassa. Biomassa vem do aproveitamento até mesmo de restos de produção agrícola, casca de arroz, bagaço de cana, resto de madeira, que vai ser queimado. Vai ser queimado, resíduos agrícolas. Então, mais uma vez, volta-se a queima de alguma coisa para aquecer a água, para gerar pressão, certo? Para gerar pressão. Só que aí, ao invés de utilizar, por exemplo, petróleo, gás, carvão, como a gente viu lá em termoelétrica, vai usar o quê? Vai usar esses resíduos agrícolas. Aqui, ó. Biomassa, tanto de origem animal, como assim de origem animal? Estrume, por exemplo, né? Excretos, né? Excreções, animais, esterco, tá? Pode ser aproveitado, tá bom? Ou então restos de vegetais. E aí a gente tem aqui, por exemplo, madeiras, plantas, principalmente o bagaço da cana, em usinas de álcool, de açúcar. Esse bagaço de cana é aproveitado para ser queimado e produzir energia, tá? Casca de arroz, de coco e por aí vai, tá bom? Qual é o aspecto negativo aqui? O desmatamento. Porque para você ter esses resíduos agrícolas, é preciso, fazer a queima, tá? Então vamos lá, tá aqui, ó, tá aqui. Apesar de suas inúmeras vantagens, essas fontes de energia também representam desvantagem, que é o desmatamento, precisa de uma área para ser plantada, destruição do habitat, dificuldade de armazenamento desse tipo de energia e o transporte. Porque às vezes o local que tem a usina, ele fica longe de onde tem o resto de bagaço de cana, tem que ser trazido de caminhão, e aí já vai se poluir utilizando esse caminhão para trazer através da queima do diesel, né? O frete que se torna mais caro porque tem que trazer, tá? Então é um tipo de dificuldade. Aí vem a questão também natural do meio ambiente, a destruição do habitat e por aí vai. Tá certo? Então, assim, o aspecto positivo é porque vai estar aproveitando algo que ia ser descartado sem uso nenhum. No máximo, utilizar realmente novamente para servir como adubo. Então, assim, muitas usinas de álcool e de cana-de-açúcar já produzem sua própria energia, né, ali mesmo no local. Tá certo? Então, aqui, ó, o Brasil assumiu a primeira colocação nesse tipo de energia. Tá? O Brasil é um país agrícola, né? Um país de grande produção agrícola. Então, assim, ele tem muito resíduo da agricultura que pode ser aproveitado. Tá certo? E aí, pessoal, a gente vai continuar aqui. Deixa eu ver, biomassa. Biomassa seria a última, isso mesmo. Então, a gente conclui aqui essa nossa aula, sendo a biomassa a última fonte de energia, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode escrever para mim. Lembrando, estarei recebendo os trabalhos até sexta, dia 17, e eu vou marcar o dia de nossa avaliação, tá bom? Então, no mais, tudo de bom, tá? E qualquer coisa pode me escrever aí para tirar alguma dúvida. Valeu?